Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma sexta-feira qual o Senhor nos concedeu, encerrando aí mais uma semana, e até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Vamos estar dando início a mais um devocional, edição 23 de janeiro de 2026. Vamos no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e braquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te cederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles tentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quem pode estar adorando nessa manhã, em nome de Jesus? Amém, pastora Júlia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Você quer adorar, Fernanda? Você sentiu o desejo de adorar? Fica com a oportunidade, amém? Obrigada, Deus abençoe. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Águas que fluem do coração do Senhor, fontes eternas, regam sementes de amor. Águas que fluem do coração do Senhor, fontes eternas, regam sementes de amor. Águas que curam, águas que saram, águas do trono de Deus, que santificam e me restauram, que purificam meu ser. E nessas águas eu vou mergulhar e me entregar por inteiro, como um rio se rende ao mar. Senhor, me rendo, me rendo. Águas que fluem do coração do Senhor, fontes eternas, regam sementes de amor. Águas que curam, águas que saram, águas do trono de Deus, que santificam e que restauram, que purificam meu ser. Tua presença eu quero buscar e saciar minha sede.
águas profundas que vão me levar para te encontrar, ó Deus, te encontrar, ó Deus. Águas que curam, águas do trono de Deus, águas que curam, águas que saram, águas do trono de Deus, que santificam e me restauram, que purificam meu ser. Tua presença eu quero buscar e saciar minha sede. Águas profundas que vão me levar para te encontrar, ó Deus, te encontrar, ó Deus. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Obrigada pela oportunidade. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Fernandinha, meu amor, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério, amém? Pastora Josenilde, então, pode estar fazendo para a gente a oração inicial, pelo devocional, em nome de Jesus, também pela serva do Senhor que vai trazer a palavra nessa manhã, pastora Thaís. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Gratidão a Deus por mais esta rica oportunidade de estarmos aqui para engrandecer o santo nome dele, pois ele é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Tudo que nós fizemos para Deus ainda é pouco, por tudo que ele já tem feito em nossas vidas. Pai amado, Pai querido, entro na tua presença, Senhor, para te pedir perdão pelas minhas falhas, fraquezas, transgressões, Paizinho. E para te apresentar, Senhor, este devocional presente de Deus, cada vida aqui representada, cada família representada, Senhor. Visita a mente, visita o coração, visita o corpo, visita a alma, Senhor. Pessoas que estão feridas, Pai. Pessoas que estão enfermas, Senhor, tanto espiritualmente como carnalmente, Senhor. Mas Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da libertação, Tu és o Deus que tudo pode fazer, Senhor. Aleluia. Em Lucas, capítulo 1, 37, fala, nada é impossível para o nosso Deus. E nós cremos, Senhor, que nada é impossível para Ti. Tu faz o impossível acontecer na vida de cada um. Muitos que estão em cima de um leito, de um hospital ou em suas casas, Pai, muitas das vezes até desenganados pelos médicos, mas jamais desenganados por Ti. E dia após dia, Pai, o Senhor vem mostrando que é Deus fiel, não porque somos merecedores, mas porque a Tua graça e a Tua misericórdia têm nos alcançado todos os dias, segurando em nossa mão e dizendo, não temas, prossiga, eu estou contigo, não te apavores, eu sou teu Deus. Abra a tua boca, me adore, independente das circunstâncias. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por o Senhor estar nos fortalecendo cada dia mais com a tua palavra todos os dias, Pai. A gente ouvindo os louvores, ouvindo as orações, ouvindo a tua palavra através dos vasos escolhidos por Ti. Senhor, que nós não venhamos sair desse devocional da mesma forma que nós adentramos, mas transformados, restaurados com o poder da tua palavra. Cuida de quem está por trás das câmeras, gravando, quem está dirigindo, pela pastora Malha, Senhor. O Senhor sabe o que ela necessita, mas nós cremos que o Senhor está trabalhando. Não é do nosso jeito, não é do nosso tempo, mas o Senhor trabalha em prol da vida de cada um. Te apresenta a pastora Thaís, Senhor, a ministrante da tua palavra nesta manhã. Cremos que o Senhor já falou com ela, já colocou palavras na mente, no coração e nos lábios dela. Que nós venhamos estar com os ouvidos atentos, Senhor, à tua voz através da tua serva, Pai. Fala aos nossos corações, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós necessitamos ouvir da tua parte. É o que eu te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Graças a Deus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pastora Ju, que Deus continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Amém? Pastora Thaís, com o maná dessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus. Vocês estão me ouvindo? Para mim está bem baixinho. Eu entrei e saí algumas vezes para ver se eu conseguia ouvir melhor vocês, mas eu acho que é o meu celular, mas não tem problema. O importante é que vocês estão me ouvindo, amém? A palavra está em Mateus 24:13. Mateus 24:13, que diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra de Deus nos diz aqui que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Aqui, esses sermões que o Senhor Jesus vem trazendo até chegar à parábola das 10 virgens que eu ministrei alguns dias atrás, vai nos mostrando, vai falando do princípio das dores, vai falando também do final dos tempos. Mas o Senhor está dizendo que aquele que perseverar, a perseverança, ela nos leva à vitória. Eu não sei o que vocês estão vivendo, eu sei o que nós estamos vivendo aqui em São Paulo, eu não sei o que vocês estão vivendo aí no estado de vocês. E a gente vê que a cada dia a luta ela vai aumentando, e é no mundo. E que os sinais estão aí, né? Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, estejam atentos aos sinais. Estejam atentos aos sinais, porque aquele que perseverar vai até o fim. Ser fiel até a morte. Lá em Apocalipse 2:10, a parte B vai dizer assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Está escrito lá assim, que alguns de vós serão colocados, lançados na prisão, né? E terão uma provação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E eu não sei qual tipo de provação, de situação que você tem vivido. Mas eu quero te dizer, seja perseverante. A perseverança é uma das rainhas da virtude, da fé. E só tem perseverança quem tem fé, irmãos. Só tem perseverança quem tem fé. Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das que se esperam. Então, nós temos certeza que o nosso Salvador virá. Lá em Mateus 31, 24:31, vai dizer assim: e ele enviará os seus anjos no rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Presta bem atenção nisso. Primeiro ele diz aqui, no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui no 31 está dizendo que ele enviará os seus anjos para separar os escolhidos nos céus, em uma extremidade dos céus. E a palavra vai dizer, muitos são os escolhidos, não, muitos são chamados, e poucos são os quê? O quê? Os escolhidos, não são muitos os escolhidos, são poucos os escolhidos. E na hora que a trombeta soar, os escolhidos serão o quê? Separados. Então, aquele que perseverar, permanecer, aquele que continuar fiel, aquele que enfrentar a guerra, enfrentar a luta até o final, vai receber a coroa da vida. Então, independente do que você esteja passando hoje, tenha paciência. Tenha paciência. São os 7 P's, né, que o pastor Fábio ministrou aqui esses dias, né? E o primeiro P é a promessa.
Você recebeu uma promessa, amém? Você tem uma promessa da parte de Deus. Mas para viver a promessa, tem que viver o quê? Os princípios de Deus. Tem vivido os princípios de Deus? Aleluia. Tem vivido os princípios de Deus? Para viver princípios, tem que entender o propósito. O propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Mas para viver o propósito de Deus, também tem que ter perseverança. Tem que ter a perseverança. Tem que ter a paciência. Tem que ser prudente. Tem que entender que nós não somos deste mundo. E a palavra de Deus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Acrescentadas. A gente vê, esses dias eu fui socorrer uma mãe que o filho bateu nela, uma senhora, 60 e poucos anos. É mãe contra filho, filho contra mãe, mãe mata, filho mata pai, filho mata mãe. A palavra está se cumprindo, irmãos. A palavra está se cumprindo. É o tempo, desperta, igreja, desperta. Olha, seja perseverante, seja fiel. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Muitos são aqueles falsos profetas que virão para te enganar, para me enganar, para nos enganar. A palavra de Deus está dizendo nesses discursos de Mateus. Jesus já nos alertava sobre este tempo. E não tem sido fácil, porque realmente o amor de muitos congelou. As pessoas não vivem mais o amor de Deus, elas vivem um automático, onde elas levantam, elas ligam, elas fazem as suas coisas e esquecem do principal. Medita nela de dia e de noite. Medita nela de dia e de noite. Medita nela de dia e de noite para não pecar contra o Senhor. Para entender quando o falso profeta chegar. Mergulha no Espírito, tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ei, persevere, mas tenha intimidade, persevere, mas tenha a leitura da palavra, persevere, mas jejua mais, persevere, mas busca mais. Porque vai valer a pena. Vai valer a pena. No 34 de Mateus 24, ele vai dizer assim, ó. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará céus e terras, mas as palavras do Senhor não passarão sem que se cumpram. Não passarão sem que se cumpram. Irmãos, a Bíblia vai dizer assim, ó, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Nós ainda temos ele perto. O Espírito Santo nos conduz a ele todos os dias com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Para que nós permaneçamos na perseverança. Sede, lá em Coríntios vai falar, sede firmes, o apóstolo Paulo diz, sede firmes e constantes, sede firmes e constantes. Não cogite em dois pensamentos, porque os dias são maus. Os dias são maus, mas aquele que for fiel até a morte aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Pastora, a senhora vai ministrar? Vou ministrar tudo aquilo que o Espírito Santo me direcionar para este tempo. É um tempo de preparação. É um tempo no qual nós devemos despertar. A Bíblia diz assim, desperta, ó tu que dormes, desperta. Não é tempo de dormirmos, de estarmos no sono da indolência, achando que as coisas vão cair do céu. Deus prometeu, ele vai cumprir, mas nós precisamos viver os princípios de Deus.
Nós seguimos e servimos um Deus de princípios, que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o Senhor Jesus disse: neste mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Neste mundo tereis aflições. E lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. Então, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Eu vos aliviarei. Ei, troca o jugo. Tá pesado, tá errado. Tá pesado demais, tá errado. Porque se nós estamos com ele, vivemos com ele, andamos com ele, seguimos os passos dele, troca o jugo. Porque ele está dizendo que o jugo dele é leve e o fardo é suave. Perseverança. Um dos frutos do Espírito. É amor, longanimidade, paz, domínio próprio. Este é o tempo de exercermos os frutos. Esse é o tempo de exercermos o fruto que está lá em Gálatas 25, 4. 6. Vamos lá, vamos exercer os frutos que está lá. Sabe por quê, irmãos? Se nós não colocarmos como hábito nas nossas vidas viver o fruto do Espírito, a gente não consegue suportar esse mundo está insuportável. Esse mundo está insuportável. O fruto do Espírito, ele nos ajuda a permanecer, a perseverar, a amar. Só quem vive o fruto do Espírito consegue viver neste mundo, irmãos. Que não está fácil. Irmãos, eu vou contar uma experiência aqui para vocês, só para você entender quanto é importante termos o Espírito, termos o fruto, perseverar e manter o foco em Jesus Cristo. Nós temos aqui o meu chamado traz muita liderança para ser direcionada. E os líderes que vêm de outros ministérios, vêm feridos e vêm com suas convicções e suas manias. E Deus, quem é líder aqui, quem é pastor aqui de igreja sabe, quem é anjo da igreja aqui sabe, que quando chega alguém, o Senhor mostra para nós aonde precisa ser tratado e aonde você precisa ser colocado, amém? Então, o corpo de Cristo é dividido, certo? Um é intercessor, outro é ministro de louvor, outro é baterista, o outro é guitarrista, o outro é o porteiro, a tia das crianças, o ministério de mulheres, e cada um é colocado aonde o Senhor determina, amém? E aqui não tem sido diferente, que vai chegando e a gente vai dividindo de acordo com a vontade de Deus. E chegou, e eu vou precisar fazer uma cirurgia, e eu estava orando que Deus enviasse uma ministra de louvor, porque eu sou a ministra de louvor da nossa igreja. Além de ser a pastora, eu sou a ministra de louvor da nossa igreja. Mas eu estava orando para Deus enviar uma ministra de louvor. Por conta da cirurgia. Porque já tem os pastores aqui que me auxiliam, que se eu for fazer a cirurgia, eles vão ministrar a palavra, mas eu precisava de uma ministra. E Deus trouxe. E foi tão de Deus que a menina se destacou de primeira. E o Espírito Santo falou para mim: é ela, filha. Ensina ela dá liberdade. Ensina ela a usar a liberdade que eu dou nela em mim.
E eu comecei a ensiná-la a usar a liberdade. Filha, fique à vontade, deixa o Espírito Santo te usar. E ela começou. E nisso ela se destacou. Irmãos, sem mentira nenhuma. Eu tenho alguns líderes aqui, eu não vou citar nome. Eu tinha uma específica que tem 50 anos de crente. Ela ficou com ciúmes da irmã, com inveja. Com ciúmes e com inveja da irmã. E o Senhor realizou o desejo do coração dela, porque o Espírito Santo me falou no ciclo de oração, quando eu estava orando, e quando ela confessou aqui que ela não tinha mais oportunidade, sendo que ela conduz 3 ministérios importantes da igreja. A irmã saiu da igreja, voltou para a igreja que ela estava. Aí, quando eu dobrei o joelho, eu falei, meu Deus, mas ela estava tão feliz e ela não saiu por vontade dela. O marido receberam uma carta da igreja que eles estavam e ela voltou para lá e ela estava decepcionada lá e Deus estava tratando ela aqui para depois ela voltar para lá. Aí, o Espírito falou assim para mim, o Espírito Santo, eu realizei o desejo do coração. Aí, quando a pessoa chegou em mim e se abriu, eu falei, aí que ela falou, agora só tá nós, aí a senhora tá me dando a oportunidade. Aí eu olhei bem para a cara dela e falei assim, porque o Senhor realizou o desejo do seu coração, agora você tá feliz? Porque se sair a minha cirurgia, eu vou ter que cancelar. Porque não é você, era ela. Você tem 3 dos ministérios mais importantes da igreja, que é as mulheres, as crianças e a intercessão. E ela foi chamada exclusivamente para o altar. E não que o altar é o mais importante, porque nós trabalhamos nos lares, nós duas. A gente tem um monte de funções na igreja e eu estava pedindo alguém para que ficasse o tempo todo lá no altar, no meu lugar, para que eu intercedesse junto com você. Você está entendendo, irmãos, o que acontece? Por que às vezes não multiplica? Tem que tratar os doentes da igreja primeiro, para que os outros que cheguem. E a menina chegou aqui toda amuada, de traumas, porque ela não tinha liberdade aonde ela estava, para fazer o que o Espírito Santo direcionasse. Irmãos, não façam isso. Presta atenção. Deus levantou cada um para o seu ministério. É a multiforma de Deus trabalhar um corpo. O corpo sem o dedo não funciona. O corpo sem a cabeça não funciona. Irmãos, e eu não falei isso para expor ninguém. Eu falei isso para você entender que é o tempo de vigiar e não é o tempo de querer fazer aquilo que o irmão está fazendo. É o tempo de fazer aquilo que Deus te chamou para ser. É o tempo de fazer aquilo que Deus nos chamou para ser. Deus chamou você para ser luz do mundo e sal da terra. Deus chamou você para, independente da onde, qual cargo você esteja ocupando no ministério, você seja luz. Deus chamou a mim e a você para sermos participantes do corpo de Cristo. Deus chamou a gente para sermos como filho. E o filho negou-se a si mesmo, renunciou todas as suas vontades para fazer a vontade completa e plena do Pai. E como nós vamos viver a plenitude de Deus em nós, se ainda temos ciúmes do irmão? Se ainda sofremos porque o irmão está no altar, tendo oportunidade, e eu tenho que cuidar de criança. Aleluia! Faça o melhor aonde o Senhor te colocar, porque nós não trabalhamos para homens, nem para pastores, mas sim para o Senhor. É tudo para Ele. É tudo sobre Ele, tudo sobre Ele, o Messias prometido. É tudo sobre Ele, tudo sobre Ele, Jesus, o Verbo vivo. Não é nada sobre nós, não é nada para nós, é tudo para Ele. É tudo para Ele.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Tem um reino sendo preparado. Tem uma cidade sendo preparada. Tem uma mansão celestial sendo preparada para aquele que for fiel até a morte. Para aquele que perseverar até o final. Para aquele que vencer as suas vontades. Para aquele que renunciar o seu ego. Para aquele que deixar o seu orgulho. Para aquele que verdadeiramente vai viver a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e não fere ninguém. Esteja disposto a viver a plenitude de Deus, negando-se a si mesmo, carregando a sua cruz e indo até o final com perseverança e princípios. Amém? Deus não atua nos ciúmes e muito menos na inveja. Não é Deus. Espírito Santo de Deus, ele nos conduz a agradecer. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, pela líder de mulheres. Obrigada pelo líder de homens. Obrigada, Pai, pela líder da escolinha. Obrigada pela ministra de louvor. Obrigada, Senhor, pelo porteiro. Obrigada, Senhor, pela vida que o Senhor me deu para te servir aonde o Senhor quer. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de poder trazer esta palavra hoje. Obrigada, Senhor amado, pela vida de cada um que está aqui. Obrigada, Jesus, por nos conduzir da forma que o Senhor quer, levando o teu amor e o teu evangelho na área que o Senhor quer que nós estejamos. Pai querido, nós, como igreja nesta manhã, eu declaro sobre a igreja nesta manhã, Senhor amado, que a nossa vontade seja deletada de nós e que a sua vontade ela venha a ser plena e nós iremos aonde o Senhor determinar para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus, amém. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Maná quentinho do céu para os nossos corações. Pastora Thaís, que o Senhor continue te usando como esse instrumento poderoso na terra, continue abençoando poderosamente sua vida, sua família, sua saúde. Muito obrigada aí por sempre se disponibilizar a nos ajudar a puxar essa rede, que o céu te recompense, viu? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Missionária Isabel pode estar fazendo para a gente a oração final, em nome de Jesus. E aí, na sequência, a pastora Thaís pode dar a bênção apostólica. Amém? Amém. Bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus, Pai querido, nesta manhã, queremos, Senhor, agradecer ao Senhor por esta palavra maravilhosa, por esse testemunho. Obrigado, Senhor. Obrigado, muito obrigado. Quero apresentar aqui, Senhor, a vida da pastora Thaís, da pastora Maria Josenilde, da nossa irmã missionária Ana Paula. Senhor, agradecer a Ti pela vida da irmã Fernanda, agradecer ao Senhor pela presente de Deus, agradecer ao Senhor por este devocional. Senhor, mesmo que as perseguições venham, nos sustenta, segura em nossas mãos, não deixe nós cairmos. Senhor, tira todo sentimento e toda dor contrária que vem, Senhor, para impedir o nosso trabalhar, que é o Senhor que nos conduz, é o Teu Espírito Santo que trabalha em nossas vidas, que nós possamos ser instrumento usado nas Tuas mãos, não como queremos, mas como o Senhor quer. Senhor, é o Senhor que capacita, é o Senhor que coloca os dons, é o Senhor que coloca a unção, e nesta manhã eu quero somente te agradecer.
Senhor, olha por cada pedido de oração colocado nos devocionais, os pedidos de oração, Senhor, por cura, pessoas que estão, Senhor, em tratamento. Senhor, eu apresento a Ti, em nome de Jesus. A saúde, Senhor, do meu companheiro, a saúde, Senhor, das nossas irmãs. Eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor tem colocado mulheres corajosas, com propósito de oração, de intercessão. Senhor, obrigado, Pai. Quero apresentar os nossos irmãos que têm perdido seus entes queridos. Senhor, meu Deus, alegra o coração. Senhor, que o Espírito Santo possa confortar cada vida, cada coração, cada família. Eu apresento, Senhor, os meus vizinhos. Agradeço, Senhor, os meus vizinhos, que há um quarteirão, Pai, tem abençoado a minha vida. Eu agradeço ao Senhor e aqueles que ainda não foram alcançados com graça de salvação, que o Senhor venha, Pai, agraciar. Senhor, que possa conhecer o Deus que nós servimos, que nós possamos dar testemunhos, ó Pai, com a nossa vida. Pai querido, eu apresento, Senhor, a Ti. Em nome de Jesus, pastora Amália, e todas as pastoras, todos que fazem parte do devocional de oração. Senhor, meu Deus, coloque mulheres que tenham, Senhor, desejo de buscar a Tua face. Senhor, meu Deus, nos períodos da manhã, no período, Senhor, da tarde, que nós possamos estar Te adorando, exaltando o Teu nome, glorificando a Ti. Senhor, neste dia, 23 de janeiro, nós colocamos em Tuas mãos este devocional desta manhã. Senhor, eu apresento a Ti, em nome de Jesus, e venha estar conosco. Por favor, Senhor, abençoa este dia e todos que estão, Senhor, em propósito de oração e jejum nesta manhã. Eu apresento a Ti, e eu Te louvo e eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Tenha um bom dia. Obrigado pela minha oportunidade. Amém? Deus seja louvado pela vida de cada um. Nós entregamos esse dia, essa sexta-feira, nas suas mãos, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com a amada igreja. A amada igreja diz: Amém! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Operando Amém. Deus, Ó, quem glória. impedirá? Tá ligado na terra, tá ligado no céu, sua vitória nesta manhã. Aleluia! Glória. Amém. Glória a Deus. Glória! Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua santa palavra. Aleluia. Amém, glória a Deus. Missionária Isabel, que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua família, sua saúde, seu ministério. Quero agradecer a participação de todos, que tenhamos aí um final de semana mais que abençoado na presença do Senhor. Estaremos de volta na segunda-feira, 8h15 da manhã. Esteja aqui mais uma vez conosco em nome de Jesus. Convide alguém, traga alguém para também compartilharmos. Juntos somos mais fortes em nome de Jesus. Mas sábado e domingo também é dia de estar na presença do Senhor, viu? Não tem devocional, mas esteja sempre em oração, palavra, louvores, para que nós possamos, assim como foi falado nessa manhã, conseguir perseverar. Para perseverar tem que se alimentar daquilo que vem diretamente do trono para as nossas vidas, amém? Bruninha, muito obrigada também, Deus abençoe a todos. Fiquem com Jesus, porque Ele ama vocês e eu também. Eu também. Feliz final de semana para todos. Minha filha linda, um cheiro, meu amor. Mamãe te ama. Também te amo, mãezinha. Amo todos vocês, amada igreja. Fiquem na santa paz de Deus. Jesus ama vocês e eu semana também. abençoada.